Você não vai participar do programa? Hoje estou muito preocupada. Tenho que ajudar uma amiga lá do imaginário a atravessar um caminho muito difícil. Ela tem que se encontrar com um leitor. Você podia se explicar melhor? Você sabe que a missão da personagem é tecer um cordão que liga o imaginário ao real. Para tecer este cordão, é necessário que a personagem seja lida. Quando isso não acontece, ela fica presa. E presos ficam os sonhos, as fantasias, as sabedorias contidas no enredo. Mas isso é um grande desafio. Vamos ajudar a nossa personagem. Como? Através do nosso programa, que hoje vai mostrar os espaços de encontro entre o leitor e o livro. Sendo assim, olá! Por onde vamos começar a nossa busca? Para ajudar, primeiro eu preciso saber onde se encontra a personagem nesse momento. Nas páginas de um livro que nunca foi lido. E onde está esse livro? Ah, eu não sei. Esse é o problema. O livro nunca foi lido porque desapareceu. Ou desapareceu porque nunca foi lido. Você sabe melhor do que eu que um livro nunca desaparece. Eu estou com muita vontade de ler esse livro. E você pode me ajudar, me dando informações do imaginário. Lá no imaginário, ela tinha um grande parceiro. Ambos viajavam pelo infinito em busca de suas histórias. Um belo dia, esse parceiro foi levado por outra personagem para tecer novas tramas. Foi aí que a minha personagem perdeu o rumo. Bem, vejamos. Para encontrar o livro e a personagem, temos algumas alternativas. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Como chegar a esse livro? O movimento inicial é da compra desse livro. A gente pode ir a uma livraria, apesar de existirem poucas no país. Você pode ir a uma banca de jornal que hoje vende livros. Existe, inclusive, em muitas cidades brasileiras, na maioria, existem papelarias que vendem livros. Este é um caminho muito concreto que é da compra, daquele que pode comprar. Há também as feiras de livros, há feiras grandes, feiras internacionais, feiras localizadas em determinadas cidades. O editor, ele trabalha com um produto mágico, que é o livro. E, ao contrário de outro tipo de produto, nós temos uma responsabilidade, uma parceria com a educação do país, com a formação do nosso povo, com o desenvolvimento do país. Aliás, eu costumo dizer muitas vezes que não existe país desenvolvido sem uma indústria editorial desenvolvida. Isso é em virtude dessa ligação do livro com o crescimento e o aprimoramento do nosso povo. Agora, há um outro caminho para aquele que não pode comprar o livro, até porque nem todos podemos comprar todos os livros. A gente não quer só comida. A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. Até porque nem todos podemos comprar todos os livros. Esse é o caminho do empréstimo. O muito familiar é você pedir emprestado a alguém, a um parente, né? A um tio, a um professor. Mas o que nós queremos abordar aqui é o caminho do empréstimo através das bibliotecas. A biblioteca pública é, na verdade, um espaço que não está presente na nossa cultura. Nós não nos habituamos, desde pequenos, a conviver com uma biblioteca. A escola tem, de certa maneira, desprestigiado ou não valorizado a biblioteca como deveria. Ao contrário, esse espaço deveria ser um espaço onde, desde muito pequena, a criança convivesse e aprendesse na escola a usar a biblioteca para que, quando for grande e ela precise comprar um livro, não tenha como resposta, não tenho dinheiro para comprar o livro, por isso não leio, mas sim vou à biblioteca e lá vou encontrar o livro. Já começamos a tecer alguns fios para que a personagem possa caminhar do imaginário para a realidade. Claro, até porque agora eu percebo que a personagem não se perdeu nos caminhos da imaginação, mas nos da realidade. Bom, mas para encontrarmos mais pistas, é preciso continuar conhecendo os caminhos que levam aos livros. Vamos ver? A criança, normalmente, sozinha, é difícil dela vir à livraria. Então, todas as livrarias infantis precisam fazer algumas atividades, convites, encontros com autores para receber essa criança. Porque eu acho muito importante esse contato da criança diretamente com o livro para despertar o interesse e o amor ao livro.
Geralmente as crianças querem mexer nos livros, elas não querem que ninguém diga para elas o que elas vão escolher, por que elas vão escolher. Então, por isso que a gente aqui não divide por idade. Tem crianças pequenas que estão interessadas, sei lá, nos Anéis de Saturno, e tem crianças muito mais velhas que gostam dos livros que são feitos, teoricamente, para crianças pequenas. A livraria infantil e a que trabalha com criança tem que estar com os livros, né, à mostra, disponíveis numa altura que facilite esse encontro, as capas bem à vista, para facilitar a sua procura. Normalmente nós temos pessoas para atender as crianças e saber o seu interesse, porque depende da sua idade, né? Então o interesse varia muito, desde os livros, né, de pano, livro brinquedo, até os livros de aventura, mistério, para os mais velhos, né? Então, a livraria infanto-juvenil, a que se propõe ter esse encontro com a criança, ela tem que facilitar esse encontro, esse contato, deixar a criança manusear o livro, escolher, não é? Ficar bem à vontade. E ter pessoas que possam facilitar esse encontro, ajudar. Nós contamos histórias, tem hora do conto, essas coisas que despertam a criança, né? Eu acho que o que motiva as crianças a vir a uma livraria é que elas gostam mesmo de livro. Então, se cada livro for uma viagem, elas vão querer continuar a viagem. Ahá, agora mais do que nunca eu estou curiosa para encontrar a personagem. Ela é um encanto, brinca com as palavras, sabe o que existe além da última estrela. É divertida, emocionante, tem estilo, não pode se perder. Claro que não, o leitor precisa dela. A leitura é uma necessidade prática no homem apenas a partir de muito pouco tempo, 1 século, 2 séculos. Até então, somente 2% da humanidade era capaz de ler e de escrever. A partir do século XIX, o ensino tornou-se obrigatório e, concomitantemente, houve um fenômeno provindo da leitura. Em lugar de 30, 40, 50, 100 profissões, o homem passou a ter, como tem hoje em dia, 30.000 profissões. 99,99% dessas profissões só podem ser adquiridas se a pessoa tiver o domínio da leitura. Eu acho que a leitura, ela abre para as pessoas a possibilidade de elas entrarem em outros mundos, delas viverem outras vidas. Quem lê assimila experiências não através de informação, mas através de vivências. Então isso tudo envolve a emoção, isso tudo envolve sentimento. A pessoa não aprende por ouvir dizer, não acompanha uma exposição fria de ideias. Ela mergulha na experiência do outro que chega a ela através do livro. Então ela incorpora, dessa forma, outras referências, como se ela tivesse vivido outras vidas, como se ela tivesse conhecido outros mundos. Agora que já tecemos alguns fios do caminho para a personagem chegar até nós, precisamos compreender a sua história. Só vamos compreender sua história se nos encontrarmos com o livro. Eu conheço um outro lugar muito importante em todo esse enredo. Vamos lá? Era uma borboleta que tinha se perdido da família. Aí os pais dela viviam à caça e nunca encontrava. E teve uma época que passaram a nascer várias borboletas e aí ela foi encontrada pelos seus pais e as outras aconteceu a mesma coisa. Só isso que eu lembro. O nosso trabalho em sala de leitura tem como base o livro infanto-juvenil. Nós utilizamos como ponto de partida e ponto de chegada das atividades. Muitas das atividades que nós realizamos se iniciam com a leitura de alguma história de um livro infantil. No caso, nós temos 2 espaços em sala de leitura, um deles para realizar as atividades dirigidas. Essas atividades, como eu já falei, são feitas com base no livro infanto-juvenil. E aí nós criamos as crianças, junto com as crianças, os professores, né? Nós criamos música, dramatização, artes plásticas.
E no outro espaço, a gente utiliza mais como biblioteca mesmo, é que nesse espaço a criança vem fazer pesquisas, ela vem escolher livros para ler num horário vago, ou mesmo num turno em que ela não esteja estudando em sala de aula. Nós atendemos também a comunidade quando nos solicita algum livro emprestado. Nesse espaço, a criança se sente num ambiente mais à vontade, não tem nenhuma direção, nenhuma obrigação dela de tempo. Ela vem, escolhe o livro que quer ler, pega emprestado, temos empréstimos periódicos, funciona como uma biblioteca, só que a sala de leitura tem o privilégio de ser um espaço mais rico, de ser um espaço mais agradável. Eu gostei demais ler A Luz no Fim do Túnel. É a história de dois adolescentes, Lúcio e Érica, que se envolveram no mundo das drogas. E nesse mundo só há uma saída, que é a morte. A leitura é um processo tão fundamental no ser humano que eu acho que quem não lê é doente, é um inválido. Olha, já estão quase desvendados os caminhos da nossa personagem. Isso é ótimo! Em breve ela irá enfeitar de sonhos a vida das pessoas, assim como eu. Ai, como você é convencida. Convencida não. Você já parou para pensar na importância dos livros na vida das pessoas? A importância do livro para mim é onde eu encontro uma visão de mundo maior, e da biblioteca é onde você pode consultar esses livros. Eu acho a biblioteca uma coisa muito importante na vida de todas as pessoas, principalmente das crianças. Eu tenho filhos adultos já, tenho uma filha médica, tenho um filho economista, e eles sempre procuraram ler muito porque tinha esse exemplo em casa, né, que eu sempre gostei muito de ler. Então eu acho isso muito importante. O livro é importante na vida do leitor à medida que, através dele, ele tem condição de vivenciar novas experiências, exercitar a sua imaginação e a sua sensibilidade. Eu recomendaria para a literatura infantil, na faixa etária de 6 a 12 anos, e também até 90 anos, porque um bom livro de literatura infantil, ele não tem idade, ele atinge a todas as faixas etárias. O escritor de literatura infantil, ele tem que ser criança para poder entender cada vez mais da criança. E esses livros de Grimm, eles falam dos mitos da literatura nórdica, e esses mitos das lendas alemães são muito importantes para as crianças poderem entender o seu lado mais medroso, o seu lado mais escuro. E através desse lado, elas podem descobrir a claridade, podem ver caminhos novos na vida, podem se descobrir a cada leitura. Para os adolescentes, eu recomendo O Menino no Espelho, que é um livro de Fernando Sabino, que os adultos também podem ler e se deliciar, porque ele fala da vida do próprio autor e é uma forma também de você se encontrar como pessoa. Então, Fernando Sabino, para mim, é um grande escritor, porque ele atinge o adulto, a criança, qualquer faixa de idade. Já conhecemos alguns caminhos da personagem em busca do leitor. Agora, é preciso que o leitor caminhe em busca da personagem para que se encontre nessa história. Em primeiro lugar, o mais importante para que a criança tenha o hábito de leitura e de frequentar uma biblioteca é o incentivo que os pais podem dar em casa. Se a família não incentivá-la através de livros que ela possa ter dentro da sua casa, ela vai ter mais dificuldade de interesse em frequentar uma biblioteca. Em segundo lugar, é muito importante que essas bibliotecas, onde a criança vai estar ali para uma pesquisa, para uma leitura, que seja um lugar atrativo. Atrações essas visuais no ambiente, um ambiente que proporcione a ela interesse de estar ali. E os livros também infantis que tenham
atrações visuais, leituras boas e um ambiente que seja de um mínimo de conforto, ou seja, ela possa ter ali as mesinhas para ela sentar, para ela fazer um trabalhinho, para ela ler confortavelmente. Isso tudo é muito importante para a criança também, para que ela se sinta bem. Eu acho que os livros didáticos deveriam ter um atrativo para a criança, principalmente um atrativo visual. E em casa também os pais deveriam criar o hábito, dar de presente um livro, incentivar essa leitura desde pequenininho. Existem tantos livros que são para criança pequena. E esse hábito deveria vir desde pequenininho, desde casa, os pais incentivando nessa parte. Porque a criança, muitas vezes, não tem esse hábito, porque ele não conhece um livro, ele não tem um livro, ele não vê um livro. O grande problema, não só dos professores de português, mas principalmente dos professores de 1ª a 4ª. Criar na criança não um medo da leitura, mas sim um interesse nela, o interesse nos vários tipos de leitura, criando assim o hábito de ir à biblioteca para se informar, para conhecer novos mundos, o meio em que vive, a ele próprio e aos semelhantes. Veja, personagem, o enredo dessa história está nos levando a um lugar repleto de tramas, leitores e personagens. A nossa amiga está colocando o pé nessa estrada. Vamos encontrá-la. Eu gostaria de convidar a todos a participar das atividades da Biblioteca de Copacabana. Nós vamos ter um curso de iniciação à literatura infantil para a faixa etária de 6 a 12 anos. E vamos ter um curso de iniciação à música, musicalização, para a mesma faixa etária. E, posteriormente, teremos um curso de artesanato e outro de iniciação à pintura para faixas etárias de adolescente. Depois de trilharmos os caminhos por onde circulam os livros até chegarem aos leitores, acho que encontramos a personagem. Olha eu aqui. Então era você que estava perdida no meu imaginário? Uma das muitas personagens que eu represento. Somos tantas. Você gosta mesmo de me desafiar. Para isso nos encontramos. Ainda irei levá-la por muitas histórias, muitos caminhos, muitas personagens. É mesmo? E qual será a próxima viagem? A próxima viagem é sempre uma agradável surpresa.